desde muito pequena, desde do ensino fundamental, eu já sabia que eu ia trabalhar com pessoas. Gostava disso. Ajudava meus pais no trabalho deles, eles eram floristas, e eu trabalhava lá com eles, adorava estar lá presente. E sabia. Agora, mais eu gostava de realmente estar compartilhando, ajudando mesmo, compartilhando. Chegamos no Brasil em 1954, quando eu tinha 5 anos. Meu pai era alfaiate, trabalhava em casa, tal. Minha mãe cuidava de mim e dos 2 irmãos que nasceram no Brasil. Meu pai me levou para fazer matrícula do primeiro ano primário e apareceu na escola na formatura da faculdade. Enfim, era chamado pela professora, tal, porque aprontava umas e outras, mas não tinha condições de ir porque não entendia português. Então, a escolha do curso, etc., eu diria que não houve nenhuma influência da família. Meus pais são japoneses de primeira geração, eu sou a primeira, né, sou Nisei, mas fui criada num bairro onde eu era uma das poucas japonesas. Então eu sempre tive a oportunidade de ser muito brasileira, mas sempre com uma cultura japonesa em casa, porque meus pais são japoneses. Em casa eu ouvia meu pai cantando música tradicional todas as manhãs, minha mãe tocando shamisen nos finais de semana. Quando eu saí do Colégio Paulistano, metade da minha classe era de descendente de japonês. Quando fui para Santana, então, eu me vi no meio de brasileiros, porque tinha talvez uns 3 ou 4 descendentes de japoneses na classe. Então, a convivência diária, né, era muito mais com a cultura brasileira do que com a japonesa. E até mesmo com descendentes japoneses que estavam na classe, falávamos em português. Já me preparando para o vestibular, eu mudei de colégio, onde eu me assustei quando eu cheguei no colegial, porque 50%, eu acho que o mais, eram só orientais. E para mim aquilo foi um choque. Foi o primeiro choque cultural, foi ali. Dos 15 aos 23 anos, eu conscientemente quis me distanciar da comunidade nipo-brasileira no Brasil, né, chamada colônia. Eu tinha uma certa revolta, né, a exigência dos meus pais em ser muito japonês, mas eu queria estudar no Japão. Como eu tinha nascido no Japão, eu queria voltar para o Japão para conhecer melhor o Japão. Digamos que essa vontade de estudar no Japão é que me fez, apesar de buscar, né, o meio brasileiro, continuar com um certo cordão umbilical com o Japão, através de leituras, cinemas, culinária, etc. E tal. Fiz a residência, fui fazer especialização já com uma bolsa do governo japonês, no Ministério da Educação, Cultura e Esportes do Japão. Aí é que realmente eu tive a primeira crise de identidade, porque geneticamente sou 100% japonesa. Os japoneses esperavam que eu me portasse como uma japonesa de criação e de cultura japonesa. Com todas essas expectativas, eles se relacionavam e comunicavam comigo, sendo que eu tinha dentro de mim uma identidade brasileira, e o Japão que eu tinha ali era um pouco diferente do Japão que eu conhecia do Brasil. E as expectativas eram diferentes de ambas as partes, né? Fiquei 10 anos no Japão e, entre outras coisas, comecei a achar que se a colônia japonesa no Brasil estiver precisando, né, da minha ajuda, dos meus préstimos, talvez fosse o caso de eu contribuir para isso. Acho que em todas as pessoas, quando sai do seu local de conforto, você precisa se autoconhecer muito. E quando você é exposto às diferenças, é que você percebe que você é diferente. E aí é como o processo acontece, né? Quanto que você se aceita ser diferente, o quanto você quer ser igual ao outro.
Então aí que eu acho que vem a crise de identidade. Enquanto estive no Japão, tive a oportunidade de servir como intérprete de autoridades brasileiras que vinham ao Japão. E quando veio o presidente, a embaixada teve que contratar, assim, de uma forma temporária, né, talvez 15 ou 20 intérpretes, porque não é só o presidente, tem que servir a primeira-dama, tem que servir ao ministro de Estado, tem que servir presidentes estatais, etc. Então, naquele ano de 1976 foi um grande recrutamento, né? E eu, como já tinha alguma experiência, ainda fui designado para ser o intérprete do presidente, né? E aí isso continuou até hoje. Todos os presidentes que foram para o Japão eu fui intérprete. Então, isso me ajudou bastante, né? E aí a enxergar o relacionamento dos países, né, Brasil e Japão, do lado brasileiro. Enquanto a foniatria que eu aprendi no Japão e o que eu aplico agora no Brasil, as técnicas que eu aprendi nos Estados Unidos é o que eu trago aqui para o Brasil também. Isso foi muito de grande valia. E quando eu voltei para o Brasil, achei que seria muito fácil. Mas também porque eu tive que me readaptar ao Brasil, porque o Brasil vai mudando, eu fui mudando. Então, quando você volta esperando o que era o que você deixou. Voltei para o Brasil em 1983, morei alguns anos no Rio de Janeiro. Em 1985, prestei concurso para a USP. E em 86 comecei a dar aula em São Paulo. E realmente eu acho que estudar só para você não te completa. Você estuda, você aprende e você ensina. Você se inspira para um dia talvez poder inspirar outras pessoas. É assim que você sabe se você está indo para o caminho certo. Eu acho que é mais ou menos isso que aconteceu comigo. Então, hoje estar na Universidade de São Paulo ensinando é uma coisa natural também. Para mim vem como uma coisa praticamente óbvia, uma obrigação. Assim como trabalhar no SUS e trabalhar num serviço público, para mim também é uma coisa natural. Com essas experiências com meus professores, e também professores do Japão, né, muito dedicado ao estudo, pesquisa, etc., acabei, então, querendo ser professor também, né? Mas eu gasto, digamos, mais de 1/3 do meu tempo na faculdade. Metade ou mais da minha receita vem daqui da advocacia, né? E aí o tempo que sobra eu fico fazendo aí esse tipo de serviço social, né, vamos assim dizer. E depois o fato de ser professor na USP me possibilitou também receber convites para voltar para o Japão para lecionar. Ser brasileira, ser Nikkei, morar no Japão e morar nos Estados Unidos e depois voltar ao Brasil, eu ainda estou em desenvolvimento, mas a medicina realmente me trouxe essa grande oportunidade, porque você está lidando com pessoas. Então, é o nosso dia a dia, né, como médica. O que muda são as condições de trabalho, né? Mas eu acho que sempre tem formas de melhorar onde você está trabalhando. Então, o importante é fazer alguma coisa digna. Eu acho que isso que é importante.